Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 4 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha ou ignominia, como esteja aí, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Verso 12: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, e façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Encerra no 14: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós vemos aqui, irmão, onde o autor ele já falou dos sacrifícios, já falou da lei, já falou da sombra da lei, da transição, né, da lei para a graça. Agora ele está falando com os crentes que estão passando adversidades na vida, que estão passando tribulações na vida, que estão passando momentos de dificuldades, até mesmo de frieza espiritual, de desânimo espiritual. Ele está falando agora aqui com um crente que não está andando em vigilância, não está andando com a devida atenção na sua vida espiritual, que está se entregando facilmente ao pecado, que não está lutando mais contra o pecado, e que está enfraquecido espiritualmente, e portanto está vivendo entregue aos deleites carnais. E eu fico preocupado com isso, irmãos, porque é exatamente o que está acontecendo agora com muitos da igreja, aonde esse período de pandemia, como a gente já tratou de manhã isso, onde esse período de 4 meses afastado dos cultos, afastado das reuniões congregacionais, onde se reúne, como a gente está fazendo aqui essa noite, muitos foram perdendo o ânimo pelas coisas de Deus, foram perdendo o ânimo pela leitura bíblica, perdendo o ânimo pela vida de oração, perdendo o ânimo de acompanhar pelo YouTube, pelas redes sociais, as ministrações, ensinamentos da palavra, e acabaram que enfraquecendo na sua caminhada, esfriando, foram esfriando. E aí o pecado veio, como diz Pedro no capítulo 5, o pecado veio, batendo na porta, e aí devido a essa fraqueza, essa frieza, a carnalidade, o irmão se entregou a ele, e esqueceu do que ele diz aqui, no referido verso. Vou usar só a tradução aqui do tablet, porque eu estou achando ela melhor. O irmão esqueceu que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem, que há testemunhas de olho em nós. Isso quer dizer o quê? Que nós somos modelo. Você não pode esquecer nunca que você é modelo para a sociedade a qual você está inserido, que você é modelo, que você é exemplo, que você é espelho, é exemplo na tua faculdade, no teu colégio, no teu curso, nos teus relacionamentos, nos locais que você frequenta. Nós esquecemos que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem, e que por conta da nossa falta de vigilância, não só nós temos nos prejudicado espiritualmente, esfriando, como nós temos prejudicado irmãos, como temos escandalizado irmãos, como temos escandalizado pessoas da nossa família ou conhecidos. Então a gente não pode esquecer disso, irmãos. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas que olha para nós
e cobra de nós uma conduta bíblica. Amém? Aí, segundo ele diz, devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha a nossa caminhada, tudo que atrapalha. Obviamente ele está falando que atrapalha a nossa caminhada com Deus, a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de obediência, de submissão a Deus. Devemos nos livrar de tudo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada do Evangelho. Então é dever nosso olhar o que é que está nos matando espiritualmente, o que é que está roubando nossas forças espirituais, o que é que está substituindo o lugar da minha leitura bíblica diária, o que é que está substituindo o lugar da minha vida, do meu momento de oração diário, o que é que está substituindo a minha vida de devoção a Deus, e olhar e tirar, porque isso está atrapalhando. E depois ele diz em seguida que não só as coisas que estão atrapalhando, mas também, obviamente, o pecado que nos rodeia. Nós temos que lembrar, irmãos, que o pecado ele existe e que a nossa natureza humana, nosso corpo, ele é inclinado para as paixões pecaminosas. É como alguém que anda em cima de um cavalo que tem que estar de vez em quando puxando nas rédeas para não deixar o cavalo se desembestar. Assim é a nossa carne. Nós estamos ali segurando nas rédeas, dando umas esporadas nos vazios de vez em quando, meu irmão, para ir controlando, para ir dominando, como Tiago diz, como um navio que vai sendo guiado pelo timoneiro. E depois em seguida ele diz: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Essa corrida que nos é proposta é a caminhada do Evangelho, a caminhada da fé. O justo viverá da... É a caminhada da fé, a caminhada do Evangelho. E nós temos que correr com perseverança. Quando fala de perseverança, fala de quê? Fala de não desistir. Não quer dizer, irmão, que a caminhada da fé vai ser fácil. Já está dizendo que é a caminhada da fé, que precisa de fé, precisa de crer sem estar vendo, precisa ter certeza sem estar tocando, que precisa ter confiança nas promessas de Deus, na palavra de Deus, e correr com perseverança, sem parar. Ah, pastor, mas eu estou fraco. Aí eu digo que nem Paulo: quem fica fraco eu também não fico, quem escandaliza eu também não me escandalizo. Todos nós ficamos fracos, mas a nossa fraqueza espiritual não é motivo para nós pararmos com a nossa perseverança. É aí exatamente onde anda a fé. Eu já disse aqui 1 milhão de vezes e vou dizer agora 1.000.001. Não confunda emoção com fé. Tem dia que a gente acorda alegre: eita, que hoje eu estou cheio de fé, Jesus. Se o cão vier, eu pego ele pelo chifre, amarro e jogo ele lá no curral. Aí tem dia que o camarada amanhece azedo, fraco, desanimado: eita, que hoje eu estou sem fé, acho que até perdi a salvação, né? Tem dia que é assim. Eu não creio em perca de salvação. Eleito, está eleito, acabou essa história. Ou está eleito, ou Deus não elegeu, então Deus não sabe de nada. Mas enfim, não vamos entrar nisso aqui hoje não. Mas tem dia que o camarada, a cara tão fraca, que ele diz: rapaz, mas hoje eu estou tão sem fé. É nesse dia, meu irmão, que tu tem que aprender, nesse dia de fraqueza, de desânimo, que tu tem que aprender que tu não anda pela emoção, que como ontem tu estava alegre e dobrou o joelho, tendo certeza que Deus estava ouvindo, hoje triste, desanimado, esgotado, seco, vazio, tu vai orar do mesmo jeito, e mesmo que não haja emoção boa, mas a tua fé vai dizer: Deus está ouvindo igual ontem. Tem que ser assim, irmão. Aí, correr a carreira que está proposta para nós. Nós temos que sempre estar olhando para frente, não para trás. Aliás, para cima, né, como diz Colossenses. Mas aqui ele vai falar outras coisas mais interessantes também. Caminhar olhando para cima, olhando para o alto, para as coisas de cima.
como ele diz no verso 2. Então há uma carreira proposta para nós, e nessa carreira nós temos que ser perseverantes. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te selou com o Espírito Santo. Seja perseverante, não esmoreça, não desanime, não pare, não retroceda, não volte atrás, não pare sua caminhada, continue. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios 15, acho que 58. E ele diz agora, no verso de número 2, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. Esse é o nosso problema, que a gente não olha para Jesus. A gente tem tanta tendência de olhar para o homem e se escandalizar com o homem, e enfraquecer porque olhamos para o homem, e depois jogar a culpa no homem porque nós estamos fracos. Por exemplo, tem gente que faz do admirar um pregador, isso todos nós podemos admirar, obviamente, mas o que nós não podemos achar é que aquele determinado pregador, que ele é infalível, que ele é o super, ele é só um homem fraco igual qualquer um de vocês. Não adianta você admirar, tudo bem, repito, mas não adianta você idolatrar um pregador, santo homem de Deus, e se de repente ele vir a tombar, como já aconteceu casos aí, que nessas questões eu não gosto de citar nome, como aconteceu casos de pregadores tombarem no adultério. Aí teve crente que olhou para ele, que ele era a figura mais importante da vida dele, que olhou para ele, aí com pouco tempo depois, o mesmo crente acabou caindo também, no mesmo pecado, porque de uma certa forma, lá no fundo do coração dele, ele se deixou influenciar pela queda do homem, que ele admirava como pregador. E embora homens e mulheres de Deus são modelos, são exemplo, e nós nos alegramos de olhar para os irmãos e ver o exemplo nos irmãos, e nós temos o compromisso diante de Deus, diante da sociedade, diante da igreja, de sermos modelo, mas os nossos olhos têm que estar fitos em quem? Em Jesus. Temos que olhar para Ele, porque Ele quem é o autor e consumador da nossa fé. É Ele. E olhar para o exemplo dele. Ele, pela alegria que lhe estava proposta. Qual era a alegria que estava proposta para Jesus? Um carro do ano? Um carro zero de 300 mil reais? Uma mansão na beira da praia de 5 milhões de reais? Não. A alegria, o que estava proposto para ele era a glória que ele tinha com o Pai antes do mundo existir, como ele mesmo disse. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Era isso que estava proposto, ele voltar para casa, para o céu, para a glória. E ele, visando essa glória, a Bíblia diz que ele suportou as maiores afrontas, ele suportou as maiores dores, as maiores injúrias, os maiores insultos, as maiores críticas, as maiores pedradas, e foi até o fim, até a morte, e uma das mortes mais dolorosas, que era a morte de cruz, mas não desistiu, pelo que ele estava em vista. Agora, se eu estou em vista, eu vim para a igreja para fazer a campanha da prosperidade, para conseguir o carro novo até o fim do ano, meu filho, se a tua esperança é nisso aí, mas a tua vida espiritual vai desandar. Se a tua esperança está ligada na campanha das 7 semanas para conseguir a casa própria, traga uma oferta no valor do aluguel que você paga, que no final do ano você vai ter a casa própria. Não, você vai estar mais liso ainda e mais longe de comprar a casa própria. Mas aí você vai nessa esperança, meu irmão. A esperança do povo indo para as igrejas hoje, qual é? Você sabe. Quem aqui veio de outras igrejas? Diga só assim, só me ver, fazendo estatística rapidinho, vai. Aí você vê o povo, como é que o povo vai para as igrejas hoje? Segunda é a campanha de uma coisa, terça já é para outra, quarta para outra, quinta para outra, sexta para outra, sábado, domingo para... É campanha por cima de campanha. E o povo não vai olhando para Jesus, para o autor e consumador da fé. O povo vai olhando para a proposta daquela campanha, que é sempre uma proposta triunfalista, que ultrapassa as promessas de Deus, não tem nada a ver. E eles não conseguem,
e acabam se frustrando na sua caminhada. Mas se nós olharmos para Jesus, autor e consumador da fé, e o gozo que estava proposto a ele, que ele suportou e desprezou a vergonha, para poder se assentar à direita do trono de Deus. Ou seja, eu vou seguir em outras palavras, eu vou olhar para Jesus, ver o sofrimento dele, e vou seguir a minha caminhada firme, embora as coisas não estejam fácil, esteja difícil, a angústia, a tristeza, a dor, o sofrimento, seja lá o que for, as percas, tudo, frustração, decepção, tudo, doença, enfermidade, seja lá o que for, vou seguir a minha caminhada olhando para ele, porque assim como ele foi até o fim, pelo gozo que estava proposto, eu vou até o fim, porque o mesmo gozo também está proposto para mim. Você sabia disso? A mesma gozo, a mesma herança que Cristo, que pertence a Cristo nos céus, pertence a nós, a igreja dele. Romanos 8, somos co-herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Um co-herdeiro é o herdeiro da mesma promessa. Por exemplo, eu tenho vários irmãos. Vamos supor, meu pai tem uma fazenda. Aí aquela fazenda do meu pai, ela é herança de todos os irmãos, filhos dele. E todos são co-herdeiros daquela herança, de partes iguais, igualmente. Nós somos herdeiros da herança que Deus construiu, da herança que Deus fez. Cristo como primogênito, é o Senhor, é o soberano, é Deus, e nós somos seus irmãos e herdeiros da mesma promessa. Então, nesse foco, nesse olhar, nós precisamos retomar nossa caminhada no Evangelho. Nós precisamos sair da fraqueza espiritual que nós estamos e olhar para Ele, e não para esse Evangelho triunfalista que se prega. Ontem nós estávamos na faculdade, eu me lembrei de uma mensagem que o Francisco trouxe aqui um dia de manhã sobre a teologia do coach. Nós vamos para aquelas reuniões lá, irmã Janaína, do marketing multimídia, como é que é? Marketing multinível, né? A teologia do coach é aquilo ali. É onde aquele coach, né, que o termo coach quer dizer é técnico, né? Ele é um técnico, ele é um professor, um técnico que está ali. E a técnica dele, a psicologia dele é te incentivar a comprar o que ele tem para vender e despertar em você um sentimento psicológico de euforia para se envolver naquilo que ele está propondo. Essa é a teologia do coach. Aí por isso que muitas pessoas entram no marketing multinível. Aí entra lá, o cara já está lá em cima do palco, lá dizendo que é que ele tem um carro de 300 mil, um carro de sei de quanto, e você também vai ter, porque eu consegui, você vai conseguir também. Eles começam a envolver naquilo ali, e você se empolga, e de repente você passa algum tempo, e você vê que não consegue chegar lá, e você se frustra e desanima. A teologia do coach dentro das igrejas é a mesma coisa. Eles trazem e vendem os sonhos para as pessoas, vendem as promessas para pessoas, e sempre a custo de valores altíssimos, como votos, propósitos, sacrifícios, dízimos, ofertas e tudo mais. E as pessoas vão se frustrando, vão naquela empolgação primeiro, da teologia dele, aquela empolgação, aquela euforia, e ele vai conduzindo o povo naquilo, e depois muitos vão esmorecendo. Mas se nós esquecermos essa utopia, essa fantasia, esse ilusionismo gospel, essa utopia gospel, desses sonhos imagináveis que os pregadores propõem, e olharmos para Jesus, e vermos o que de fato é o Evangelho, e vemos o que de fato são as promessas de Deus, e saber que Deus não é coaching para trabalhar o nosso psicológico só para nos empolgar, mas saber que as promessas de Deus são verdadeiras e que elas são reais e estão lá no céu guardadas para nós, e que nós vamos se um dia tomar posse dessas promessas, dessa herança quando nós chegarmos lá. Aí toma a nossa caminhada nesse sentido. Então eu quero, meu irmão, que você se anime essa noite, não na carne, mas no Espírito. Eu não vou chamar o Danilo aqui, mas o irmão Anderson,
Rapaz, nós tem que animar os irmãos, aquela animação da carne de muitas igrejas. Aí chama o outro com pandeiro, o outro com zabumba, roda, deixa eu me... Aí o povo se levanta, fica pulando, dançando e rodopiando. Eita, que coisa boa, meu Jesus, que coisa maravilhosa. Carne pura. É tanta carne que não tem açougue aqui perto que acaba tanta carne para botar lá dentro. E o povo ainda acha que está cheio do Espírito, do poder de Deus. É emoção. Aí é uma teologia coach, né? Mais barata, mais antiquada. Mas é também. Então, ele está dizendo aqui, meu irmão, olha para Jesus, vê o que ele suportou. Ignominia, vergonha, afronta, insulto. Estava lá na cruz. Se tu é o Jesus, desce daí da cruz, tu é o Filho de Deus. Aliás, ele podia descer ou não podia? Podia. O que foi que ele disse lá na noite do Getsemane? Pedro pegou a espada, arrebentou com a orelha do servo do sumo sacerdote, arrancou o pedaço. Jesus, ô Pedro, guarda essa espada, rapaz. Tu acha que eu não podia pedir o meu pai agora e mandar 12 legiões de anjos, não? Acho que eu podia pedir agora. Mas se eu fizer isso, Pedro, como é que vai cumprir a escritura que diz que eu tenho que padecer assim? Isso é obediência. Porque andava por fé e não por vista. Então, meu irmão, verso 2, verso 3. Pense naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Pense em Jesus que suportou tanta coisa, para vocês não desanimarem nem se cansar. Quando você estiver cansando, desanimando, olha para Jesus. Sabe, irmão, o que eu fiz muitas vezes na minha vida? Quando eu estava passando momentos muito difíceis, mas muito difíceis mesmo no ministério, momentos terríveis. Chegava em casa, pegava o computadorzinho, notebook, ia procurar lá Jesus crucificado, ficava assistindo ele crucificando. Eu via a chicotada, via ele na cruz, todo ensanguentado, aquele filme do Mel Gibson, né? Todo ensanguentado. E ali ele naquela cruz ali, dizendo: o Pai, está consumado. E eu vendo aquilo ali, meu irmão, aquilo me fortalecia de um jeito tão tremendo. Seu Jesus, olha aqui, deixa eu ver aqui o que Jesus passou. Deixa eu olhar aqui o filme do Mel Gibson que descreve aqui o que ele passou. Eu ia olhar e ver. Claro que eu não precisava assistir o filme, bastava eu lembrar o que a palavra de Deus diz. Mas como aquele filme retrata uma narrativa bíblica, eu fui olhar para o filme para ver, e aquilo me alegrava, aquilo me fortalecia, aquilo mostrava para mim que a caminhada não é fácil, que a caminhada é difícil. É como ele diz aqui no verso 4: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ele está dizendo o que aqui? Contra o pecado ninguém dá moleza para ele. Não dê moleza para o pecado, lute contra ele até derramar o sangue, se for preciso. Aquilo que Jesus falou, né? Teu olho escandaliza, arranca ele fora. Tua mão escandaliza, arranca ele fora. Ele usando uma linguagem, como é que diz, uma aquela linguagem exagerada? Um termo para exagerar, eu esqueci agora. Uma hipérbole. Ele usando uma hipérbole exagerada, arranca a mão. Se a mão está fazendo pecar, arranca, decepa ela. Se é o olho, arranca o olho. Jesus fazendo aquilo. Aí Paulo vem dizer aqui: lute contra o pecado até o sangue, também usando uma hipérbole, um exagero de linguagem, para dizer para os irmãos que pelo gozo que nos está proposto, vale qualquer sofrimento nessa vida. Ele diz em Romanos capítulo 8, verso 17: se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque eu estou certo que as tribulações do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Então, meu irmão, a ressaca da pandemia deixou muito crente frio, desanimado, aí abatido, seco. Tudo bem, eu entendo. Mas o que você não pode se deixar, meu irmão, é se entregar ao pecado.
se entregar à devassidão, à depravação, se lançar na orgia, na prostituição, no vício, na droga, tudo que é desmantê-lo. Eu já estou frio mesmo, vou me desmantelar. Não, espera aí, eu estou frio, mas a minha fé está viva. Eu não ando por emoção, eu ando por fé. Eu vou buscar o meu Deus em oração, vou buscar o meu Deus lendo sua palavra, vou pedir sua misericórdia, vou procurar participar de pelo menos um culto na semana com os irmãos, vou procurar saber onde é que está tendo os evangelistas para poder ir lá. Eu vou assoprar o braseiro, para ver se o negócio volta a pegar fogo, voltar a renovar a minha vida espiritual. É isso que tem que ser feito, não ficar em casa acabando como um depressivo espiritual, terminando de minguar, de morrer a vida espiritual. Não. Então luta contra o pecado, irmão. Luta. Não abra brecha para eles, não abra porta para eles. Se abriu, fecha. Se deixou ele entrar, joga ele fora. Se abraçou ele, agora abandona. E aí no verso de número 12, aliás, ele diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, trêmulos. As mãos estão enfraquecidas, estou desanimado, meus joelhos estão vacilantes, ou seja, eu estou fraco na caminhada, estou desanimado para tudo. Ele diz: fortaleça. Fortaleça as mãos enfraquecidas, os joelhos desconjuntados, vacilantes, trêmulos. Está mandando a gente fortalecer, irmão. Uma coisa que eu peço muito a Deus, irmão, que eu peço, sempre estou pedindo a Deus isso, é para Deus não deixar eu virar um covarde e parar de pregar a verdade. Para mim não virar um covarde, quando o pessoal do canal crescendo, vê o tipo como a gente prega, a visão como a gente prega, protesto que a gente faz, e começar a desinscrever e sair. Porque o que é que você acha? Um canal para estar com 110 mil inscritos, Anderson, pode ter certeza que todo mês você está ganhando 10 mil inscritos mais ou menos, irmão, mas você está perdendo também. Pode ter certeza, você perde também milhares de inscritos por mês, nós já estava com 1 milhão. Mas por que perde? Porque muitos são impactados com uma pregação. Aí quando vai ouvir o resto da tua mensagem, aí não gosta. Aí tu vai mudar por isso? Tu vai mudar para poder ter multidões te seguindo? Ter multidões atrás de você? Ter que alugar um prédio para 5 mil reais para poder caber o povo? 5 mil reais não, 5 mil pessoas para poder caber o povo dentro? Então vamos mudar a pregação? Não. Tem que fortalecer as mãos e os pés. Tem que buscar o renovo em Deus sempre. Porque a fraqueza espiritual, ela se lança sobre mim várias vezes. Várias vezes eu me vejo desanimado, eu me vejo abatido, fraco. Teve um período nessa pandemia aí, meu irmão, tem um período aí que eu tive tão mal, mas tão mal que ninguém aqui faz ideia, só eu e a minha esposa que sabe como eu tive mal. Mas eu tive mal mesmo. Ao ponto de eu pensar com toda a sinceridade do meu coração, de dizer: eu vou conversar com o Zezinho e o Gilmar, e vou passar o ministério para eles aí pelo menos 1 ano, e vou sumir, vou lá para as breias, para dentro do mato, para uma loca, para uma caverna, eu vou desaparecer. Não estou aguentando esse peso, esse fardo. Terrível, muito terrível, eu não sei descrever para você. É o pior momento da minha vida até hoje. Aí você olha para essa palavra e ele diz: não pare, não desanime. Pelo contrário,
fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Busca o fortalecimento em Deus. Continua a tua caminhada. Estava até dizendo para a Viane lá em casa: Viane, você está vendo aí, ó, nossa preocupação de ligar para um, ligar para outro, quem a gente tem um contato, quem não tem a gente procura, se não encontrar, a gente manda zap para a igreja, para o grupo, pede para o Davi jogar para um canto, para outro, para o Gilmar jogar para um canto, para outro, porque a gente queria estar em contato com todo mundo. Talvez todos vocês aqui, se não 99%, receberam mensagem nossa. Mas eu falei: Viane, tu vai ver, Viane, quando voltar a comida, vai ter gente ainda que vai reclamar que nós não procuramos eles. E o que eu vou dizer, irmão, não tinha seu contato, seu telefone, seu endereço. Agora o meu você tem meu telefone, meu e-mail, você podia ter entrado em contato comigo. Para que esse orgulho? É ou não é? Então, fortaleça, irmão. Busque esse fortalecimento. Eu sei que vocês estão precisando. A igreja está precisando disso, irmão. Passamos por uma onda terrível de frieza espiritual. Então, fortaleça esses joelhos vacilantes, essas mãos que estão enfraquecidas. E façam caminhos retos para os pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Faça caminho reto para os pés, rapaz. Siga esse evangelho, essa caminhada retamente até a glória celestial, para que não venha se desviar, pelo contrário, venha ser curado dessa frieza, dessa fraqueza. Porque o que é que vai resolver, irmão? O que é que vai resolver se eu chegar aqui e disser: eu estou fraco mesmo, agora eu vou lá para o bordel da esquina? Vai resolver alguma coisa isso? Não vai. Isso não vai resolver a vida de ninguém. Eu já estou fraco mesmo, vou voltar a cheirar cocaína de novo. Vou voltar a fumar o crack de novo, a maconha, eu vou voltar, eu estou fraco mesmo. Isso não vai resolver a vida de ninguém. Isso só vai piorar a sua situação. Ele vai falar aqui de disciplina, né? Que Deus ama os seus filhos e disciplina e corrige. Então, o momento da fraqueza espiritual é buscar fortalecimento em Deus. E para buscar fortalecimento em Deus, essas formas que eu falei: orar é uma das principais pilares de fortalecimento. Ler a palavra de Deus, mesmo desanimado, mas orar e ler a palavra de Deus. Mesmo desanimado, procurar participar do culto coletivo com os irmãos, uma vez por semana. Mesmo desanimado, saber onde é o evangelismo, ir lá, pegar folheto, entregar, evangelizar, se envolver com a obra de Deus. Assim você vai sarando, você vai curando. E aí, para encerrar, ele diz: esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E para encerrar, a gente encerra nesse versículo aqui. Então ele está pedindo esforço da nossa parte. Aí, ó, esforcem-se para viverem em paz com todos. Vive em paz com seus irmãos. Eu sei que nós somos imperfeitos. Eu chateio o Gilmar me chateia. Eu chateio a Lia me chateia. Eu chateio o Davi eu chateio muito ele mesmo. Agora é verdade mesmo, não é ilustração não. Eu chateio o Davi, ele me chateia, enche o meu saco, que é uma beleza o Davi. Mas eu te amo, Davi. Por isso nós demos certo no nosso trabalho junto. Que ele é fleumático e eu sou atribulado, sanguíneo, doido, perturbado. Aí dá certo demais. Mas se esforce para viver em paz com todos e para vocês serem santos. Nós estamos se esforçando para isso, irmão. Nós estamos se esforçando, aprendendo a tolerar os erros, as falhas, as coisas que fazem contra você. Tem que se esforçar para viver em paz um com o outro.
Gente que tem o Espírito Santo, irmão, pedido de perdão é uma das coisas mais lindas que existe. Sem ninguém estar vendo e Deus está contemplando. Você chegar com humildade e dizer: me perdoe, irmão. Mesmo você sabendo, não, mas foi ela que errou, não, mas eu vou pedir perdão porque eu estou com mágoa. Me perdoe, em nome de Jesus me perdoe. E a lágrima descendo nos olhos às vezes. Aquele pedido sincero. Para viver em paz uns com os outros. E para ser santo, separado. Isso exige esforço da nossa parte. Quem que a Bíblia diz que Deus exalta? Quem se humilha ou quem exalta a si mesmo? Quem se humilha. A Bíblia diz: se humilhem, se humilha a si mesmo, Deus vai te exaltar, vai te honrar. Então, um pedido de perdão é um ato de extrema humildade. E pode esperar, se a palavra de Deus é fiel, Ele honra. Ele viu o esforço da tua parte. Esforcem-se para ser santos e para viver em paz com todos. Não basta só orar: Senhor, abençoa para nós viver em paz. Casal que briga muito, por exemplo: Senhor, abençoa para nós viver em paz, mas não para de brigar. Eu não sei, pastor, o que é que acontece. A gente ora tanto para viver em paz e não vem em paz para nós, porque você está orando, mas você não está mudando, rapaz. Você vai passar, ficar orando até 100 anos de idade, com a bengala na mão e brigando, porque exige a oração e exige o esforço da sua parte, por sua parte. E eu usei o exemplo de casal, que é o exemplo mais comum, né? Que todo casal arenga. Tem mulher arengueira, tem homem arengueiro. Tem. Aqui, pelos olhos aqui, eu estou vendo que só o Lucas e a Madalena que não arenga. Só eles dois. Ora não, irmão Lucas. Tem cara de arengueiro, hein? Brincadeira, irmão Madalena. Mas aí exige um esforço do pedido de perdão. É no casamento, é na amizade, é na igreja, é onde for. Não podemos deixar, irmão, que o nosso coração se encha de mágoa, de ódio, e deixar que isso venha consumir a gente. Ele vai dizer: evitem de que nenhuma raiz de amargura brota entre vocês, para que venha perturbar, escandalizar alguns. Ele nem falar isso depois. Mas enfim, para encerrar, então, queridos, desejo do meu coração com esta palavra é que você volte a pagar o dízimo, é isso? O desejo do meu coração com essa palavra. Hoje eu botei uma mensagem lá que é: vamos orar pelo dizimista fiel. Tu viu lá, vocês? Vamos orar pelo dizimista fiel. Eu coloquei: veja o vídeo para você entender. Porque tem gente que antes de ver o vídeo já me critica no comentário. Aí, ó, voltou a dar o dízimo. Outro dia eu botei um vídeo lá, o título é assim: vou voltar a pagar o dízimo. Tem gente que já critica sem ver a mensagem. Olha aí, ó, voltou a pagar o dízimo aí, ó. Apostatou. Não viu a mensagem que eu falei, né? Mas enfim. Então, irmão, o desejo do meu coração é que você volte a ter a sua comunhão pessoal. Você, só você e Ele, a sós, lá no teu quarto, orando de novo. Com aquele plano de leitura bíblica. Leitura. Só leitura mesmo, devocional, a leitura. Das cartas. Mesmo que eu não entendo muita coisa, mas eu vou ler e vou procurar meditar aqui na palavra de Deus. Mas nós temos que voltar a fazer isso. E o pecado que você abraçou, solte. Você, meu camarada que está me vendo aí, que abandonou tua mulher, deixou ela em casa com o filho, com a filha, e foi morar com a amante, deixa a amante e volta para tua casa, rapaz. Queria vergonha nesta tua cara.
mulher mandou um e-mail para mim, pedindo oração para isso. Sabe o que tem que mudar? Sabe o que tem que fazer? Então faz. Que você mesmo vai perceber que o fogo de Deus vai se acender de novo na tua vida, em nome de Jesus. Então, os trabalhos voltaram, os cultos voltaram, as missões voltaram. A nossa vida espiritual nunca deve parar, deve continuar. Com Deus no nosso quarto. Não era para ter parado nem na pandemia, mas parou para muito. Então, retoma. Se fortalece e segue teu caminho, servindo a Deus e a igreja dele, como eu sirvo, pregando o evangelho, como o Gilmar Silva serve, administrando as missões, como o pastor Zezinho serve, sendo pastor do ministério, como todos servem de alguma forma, de alguma maneira. Mas hoje criou, vamos servir a Deus com dízimos e oferta, pô, deu o dinheiro, pronto, já está resolvido, tá bom. Não. E servir a Deus obedecendo, vivendo a palavra, fazendo a obra dele. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.